Boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Um prazer iniciarmos essa nossa atividade que divulga mais um trabalho produzido aqui na Codeplan, usando agora um banco de dados extremamente interessante, de notas fiscais eletrônicas. Agradecemos enormemente a parceria com a Secretaria de Fazenda, aqui na pessoa do Wilson, que tem nos apoiado, não é, constantemente. Não é só nesse projeto, são vários que nós estamos colaborando, e isso para a Codeplan é importante, porque nos coloca em discussões que são relevantes para o Distrito Federal, pensando o gasto público, pensando a receita, e, obviamente, acompanhando, não é, as transações econômicas que ocorrem aqui no Distrito Federal, usando esse banco de dados. Larissa e a equipe da DIEPS têm se dedicado há algum tempo já a esse projeto. Nós temos grandes expectativas com relação ao uso desse banco de dados. Wilson, eu espero que isso aqui seja o início, né, uma primeira apresentação de um projeto continuado de pesquisa e que a gente possa explorar cada vez mais e de forma cada vez mais detalhada, não é, esse rico banco de dados para a gente entender a dinâmica, não é, e os processos de transações econômicas aqui no Distrito Federal, tentando e adicionando, não é, ao nosso já projeto maior de mapeamento da economia do Distrito Federal, que nós já estamos fazendo, atacando várias frentes, né? Além desse banco de dados, nós já trabalhamos com um banco de dados, não é, da RAIS, para identificar nosso setor produtivo, já referenciamos esse banco, trabalhamos já com as despesas, né, o gasto público e a relação desse gasto público com a economia do Distrito Federal, e a Fazenda vem sempre acompanhando, não é, essas nossas discussões de forma próxima. Então, agradeço enormemente, inclusive, a presença aqui do secretário. Eu vou passar a palavra, Wilson, para as suas colocações, e, Gunter, não sei se você quer falar alguma coisa agora no começo, ou se você prefere deixar para depois, e logo em seguida a gente já passa a palavra para a Larissa para fazer, não é, a apresentação dos resultados dessas pesquisas, e em seguida a gente abre para o debate. Então, Wilson, muito obrigado por ter vindo mesmo e pela parceria de sempre, tá? Bem, boa tarde a todos. Cumprimento o Gunter aqui e cumprimento os demais colegas da Fazenda, cumprimento a Larissa e os demais técnicos aqui da Codeplan. Para a gente tem sido bastante enriquecedor esse trabalho. As equipes estão sempre juntas lá, a gente tem tido muita satisfação em aproximar a Fazenda, tanto da academia quanto da empresa. É uma empresa que trabalha com dados e com a geração de informações que são fundamentais para nós na tomada de decisão. Então, é com essa expectativa que a gente trabalha. Nós, pela primeira vez no DF, e vou arriscar dizer no Brasil, que nós estamos trabalhando com a nota fiscal eletrônica nesse nível. Hoje, nós temos 14 bilhões e 500 milhões de notas fiscais emitidas no país. Nós temos um repositório riquíssimo. São aproximadamente 1.500.000 contribuintes emitindo notas fiscais nesse momento. Então, são milhares e milhões de notas a cada dia. Então, nós temos hoje uma base rica que ainda não foi explorada. Nós estamos diante de um pré-sal de informações para poder trabalhar, e a gente espera que, com isso, a gente seja um modelo até no país, em termos de geração de informações que sejam úteis à sociedade, que sejam úteis à definição de políticas públicas. É isso que a gente espera dessa parceria. Ela não se limita à nota fiscal eletrônica, que é o modelo 1. Nós estamos falando de B2B, então são notas fiscais no ambiente de business. Nós ainda não trabalhamos no ambiente de pessoa física. A partir do final deste ano, nós teremos a universalização da nota fiscal eletrônica ao consumidor no Distrito Federal. Hoje, nós já temos alguns milhares de notas. A nota fiscal eletrônica ao consumidor ela vai substituir o cupom fiscal. Então, dentro de muito pouco tempo, nós teremos a possibilidade de estar estudando o consumo das pessoas no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, interessante a gente começar esse trabalho agora com a nota fiscal modelo 1, que dá uma
uma gama de informações a respeito do ambiente de negócio, mas daqui a pouco nós vamos conseguir ver o consumo das famílias dentro do ambiente da fazenda. Então, assim, é um grande começo. Temos aí uma grande floresta aí para explorar, né? E eu espero que a gente continue nessa parceria. Uma parceria que fazenda tem as suas limitações, com questão a limite de acesso, com relação a sigilo. Temos que estar sempre pensando na proteção do contribuinte, que é uma proteção constitucional, mas há meios de se fazer isso e há meios de se chegar a uma base de dados e um banco de informações que seria útil para a sociedade como um todo. A gente está bastante contente com a parceria, vamos continuar, vamos gerar informação, vamos gerar dados, vamos gerar conhecimento e vamos compartilhar isso. Eu acho que é essa a nossa expectativa lá, é essa a nossa disposição. E eu vim hoje aqui especialmente, bastante rapidamente, Larissa, peço desculpa que eu não vou poder te acompanhar, mas para reiterar esse nosso compromisso lá de estar patrocinando e ajudando vocês nesse trabalho. Tá bom? Obrigado, boa apresentação, e vou ter a oportunidade de ver depois com calma. Wilson, obrigado mesmo por ter achado tempo na sua agenda. Eu vou passar, então, direto a palavra para a Larissa, para a sua apresentação, e, mais uma vez, deixar aqui o agradecimento e, obviamente, a disposição de aprofundar essa colaboração para o futuro. Larissa, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu trabalho na GFAP, da JEPS. E esse trabalho, essa apresentação, é um compilado de 3 trabalhos feitos a várias mãos e que são fruto dessa aproximação que tem sido feita com a Secretaria de Fazenda, que trabalha não só as notas fiscais eletrônicas, mas vem trabalhando também a avaliação do programa Nota Legal, a Lei 5422, também as pesquisas por telefone do 156 e diversos outros trabalhos que vêm sendo feitos nesse sentido. Acho que está sem bateria. Bom, os trabalhos que vão ser apresentados, apesar de independentes, eles seguem uma certa progressão, uma vez que o primeiro deles ele consiste na metodologia desenvolvida para a elaboração dos 2 posteriores. Então, o primeiro é o método das peneiras sucessivas na extração de dados da nota fiscal eletrônica no Distrito Federal, que trabalha não somente a metodologia das peneiras sucessivas, desenvolvida aqui pelo nosso colega Guinter, como também a forma de tratamento dado a esses registros tributários, de modo a transformar esses registros em uma base trabalhável para comércio. O segundo já tira principalmente as descritivas gerais, tendo como base essa metodologia, então, as descritivas gerais do perfil comercial do Distrito Federal, e encerra com um exercício gravitacional para ver essa relação entre a distância e o tamanho dos parceiros com o Distrito Federal. E, por fim, o trabalho dos efeitos encadeados investiga um pouco mais a relação intersetorial de cada uma das atividades daqui. A motivação principal foi, além dessa aproximação com a Secretaria de Fazenda, foi responder a questões como quais são as potencialidades produtivas do Distrito Federal, de quem a gente mais compra, para quem a gente mais vende, como se distribuem as vendas do Distrito Federal e as compras do Distrito Federal pelo Brasil, e quais setores da economia o Distrito Federal mais depende das outras unidades da federação. Então, questões como essa. Principalmente atribuir mensuração a esses números. Bom, e por que... Pode seguir. E por que a nota fiscal eletrônica? A grande importância para fins de pesquisa da nota fiscal eletrônica é que ela reúne essa informação de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, com base nisso, a gente consegue ter um diagnóstico de como que anda a atividade, as transações entre as empresas, dentro de quais atividades têm sido transferidos esse recurso, etc. Então, por definição, a nota fiscal eletrônica é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente com a finalidade de documentar transações comerciais entre as empresas. Então, como foi mencionado aqui, o foco não é pessoa física, o foco, no momento, é pessoa jurídica. E, apesar dela ser uma realidade na legislação desde 2005,
desde 2005, vem sendo trabalhados alguns protocolos, convênios e ajustes para adequar essa migração do documento em papel para o documento eletrônico. Então, o que isso implica para a gente, para fins de pesquisa? É que o número de notas fiscais e o volume de comércio ele vem aumentando desde 2005, mas a gente trabalhou com os dados de 2010 a 2014 para garantir que esse efeito não seja mascarado pela migração, e sim traduz apenas a atividade econômica mesmo. E o principal desafio de trabalhar com as notas fiscais eletrônicas diz respeito à adequação dos registros administrativos, em primeiro lugar, porque são registros, não é uma base de dados, né? Então, foi transformar esses registros numa base e trabalhar com o sigilo fiscal. Pode passar. Então, o primeiro trabalho tem como título o método das peneiras sucessivas, e ele consiste, basicamente, na metodologia utilizada para os demais trabalhos. Então, essa proposta de método de tratamento de dados tributários sigilosos do Distrito Federal. Os dois principais pontos de atenção, o acréscimo desse trabalho é principalmente metodológico. Então, eu não vou me apegar muito a ele aqui, mas, se vocês quiserem, essa nota já vai estar disponível no site da Codeplan. O que ele faz, basicamente, é discutir esses dois pontos de atenção. O primeiro diz respeito ao Código Fiscal de Operações e Prestações, que é o CFOP, e o segundo é explicar como foi feito esse algoritmo de extração, que é o que dá nome ao trabalho, que é o método das peneiras. Por que o CFOP é importante para ser trabalhado? O Código Fiscal de Operações e Prestações é um código que diz qual é a natureza da transação. Então, ele basicamente diz se a nota vai ser tributada ou não. Mas a natureza da operação ela mostra se foi uma operação de compra, foi uma operação de venda, se foi uma operação de ressarcimento, de devolução, ou se foi uma operação de remessa. Então, isso é importante para a gente, porque a ideia foi capturar a relação econômica. Então, o que a gente está chamando de relação econômica, só para deixar claro, são as operações de compra e venda. Uma operação, assim, ó, como está desenhadinho aqui, a gente tem a intenção de capturar quanto que é vendido da indústria A para a empresa A, para a empresa B, do produto A e do produto B. Mas, se nesse meio do caminho tem uma compra do produto A e uma devolução do produto A, e a gente considerar essas duas notas, a gente vai estar considerando uma duplicidade nesse número. Então, a gente precisa eliminar, fazer com que essa devolução seja abatida da compra do produto A. Da mesma forma, se são compradas 100 unidades de um produto, mas esse produto, então existe a nota de transferência desse produto, mas esse produto Isso, existe a nota de venda e 10 notas de remessa desse mesmo produto, a gente não pode considerar essas 10 notas de remessa, uma vez que a gente vai estar causando duplicidade desses valores. Então, esse tratamento foi o tratamento dado aos CFOPs, aos códigos fiscais. Pode passar. E o segundo ponto de atenção é esse algoritmo de extração. Falando bem superficialmente do que consiste ele, acho que ele pode ser explicado como um desafio, ou uma charada, ou algo do tipo, em que a ideia é passar o máximo de informação possível, mas sem que seja, sem revelar quais são os indivíduos que estão fazendo aquela operação, uma vez que isso, os CNPJs. Então, a gente tem 3 frentes. A frente de o código de NCM, que é o código de produtos, o código CNAE, que é o código de atividades produtivas, e o código dos parceiros, que é a unidade da federação. Então, se houver pelo menos 5 CNPJs ou menos dentro de cada um desses grupos, o dado vai precisar ser oculto, ou vai precisar ser mostrado de forma mais agregada. Então, a gente vai ver as consequências disso aqui nos próximos passos. Esse é um dos resultados que resume a metodologia das peneiras. Então, a gente vê que, quando a gente trabalha em sessão é a forma mais agregada de se trabalhar com o código de atividades. Quando a gente trabalha com sessão, a gente tem 2% dos dados ocultos. Quando a gente trabalha com dados mais desagregados, que são a divisão, ou o grupo, ou classe da atividade produtiva, aí a gente já pula para
um comprometimento dos dados de 21% para 60% para 75% de dados comprometidos. O que isso significa? Que as próximas análises elas vão ser feitas pensando assim. Para colocar como exemplo, existe a indústria de transformação, mais especificamente existe a indústria de laticínios dentro dela, e dentro da indústria de laticínios existe a indústria de sorvetes. A gente não vai poder falar sobre a indústria de sorvetes, uma vez que esse dado seria muito oculto. Então, a gente vai falar da indústria de transformação, em termos mais gerais. Essa é a limitação dos próximos trabalhos. Okay? Pode passar. E aí a gente passa para o primeiro texto para discussão, que é o levantamento do perfil comercial do Distrito Federal baseado nas notas fiscais eletrônicas. Bom, como eu falei antes, ele faz esse compilado geral das descritivas do perfil comercial do Distrito Federal e encerra com um modelo gravitacional. Então, de quem nós mais compramos? Esse gráfico mostra a relação entre os parceiros do Distrito Federal e de onde vêm as nossas principais compras. Então, o maior volume de compras do Distrito Federal vem do próprio Distrito Federal, com 45,6% do total de compras. Em segundo lugar, essas compras vêm de São Paulo, com 22,6%, e depois Goiás e Minas, e assim por diante, como está mostrado ali no mapa. E essas são as nossas vendas. Nas nossas vendas, 65,6% das nossas vendas são destinadas ao próprio Distrito Federal. Depois disso, elas vão quase 10% para Goiás, depois São Paulo, depois Minas. É interessante destacar aqui que a gente compra mais de São Paulo, mas a gente vende mais para Goiás. Pode passar. E para quais atividades, de quais atividades econômicas vêm as nossas compras interestaduais? Então, o que nós mais compramos é a indústria de transformação, com 48% das nossas compras interestaduais. Logo em seguida, o comércio e reparação de veículos, com 33%. E ali o que a gente chamou de categoria X são esses dados ocultos, que eu expliquei antes. Tá? Essas são as nossas compras locais. Então, o que o Distrito Federal compra do próprio Distrito Federal? A principal atividade de origem dessas compras é o comércio. Em segundo lugar, a indústria de transformação. Em terceiro lugar, a informação e comunicação, saúde humana e serviços sociais, etc. Claro. Na classe G, são basicamente 3 quinais, o G45, 46 e 47. O 46 é automóveis, e todos os tratores, todos os caminhões. O 46 é atacado e 47 é varejo. Esse texto que está aí é o texto da classe KNAI. Só que a classe KNAI parece que é comércio de veículo. Não, é comércio de uma maneira geral, o que é de se esperar. Sim, justamente por isso que esses dados costumam ser tão grandes quando a gente fala dessa atividade econômica, uma vez que ela envolve comércio, né? Desde o comércio da fruta até o... Exatamente. E para onde vão as nossas vendas interestaduais? Então, a atividade para a qual mais se destinam as nossas vendas interestaduais é o comércio e reparação de veículos, com 30% de destino das nossas vendas. Logo em seguida, a indústria de transformação, com 13%. Em seguida, transporte, armazenagem e correio. Pode seguir. Ah, tá. E essas aqui... Então, para onde vão as vendas? Para que atividades são destinadas as vendas do próprio Distrito Federal, né? As vendas locais. Então, elas são destinadas principalmente para o comércio e reparação também, com 47% das vendas destinadas a essa atividade. 14% das vendas vão para a administração pública, defesa e seguridade social, que é o governo. Que é governo. Em seguida, atividades financeiras, seguros, serviços relacionados. Pode seguir. Vocês podem ver que esses dados são bem gerais, eles são bem agregados. E isso é decorrente justamente dessa forma de extração de dados, da forma como foi trabalhada, né? Aí, aqui, a gente trabalhou quais produtos. Então, eu tinha falado que as nossas 3 frentes eram parceiros, atividades e produtos. E agora a gente está falando dos produtos. Então, para quais atividades são destinados os nossos produtos? Desculpa, aqui a gente está falando das compras. Então, a atividade de origem das nossas compras.
Então, 8% do que a gente vende para a indústria do que a gente compra da indústria de transformação, veículos, automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres. Tá? 8% também do que vai para a indústria de transformação é de produtos farmacêuticos. E aí a gente vê algumas situações como a categoria reatores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos de instrumentos mecânicos. Não precisa ser necessariamente reatores nucleares. É possivelmente algo relacionado a ar-condicionado, ou geladeiras, ou outros aparelhos desse sentido. Impressoras, etc. O que a gente mais compra do comércio são também produtos farmacêuticos. Vocês podem ver que produtos farmacêuticos é uma coisa que se repete, sendo que a gente compra produtos farmacêuticos de várias atividades, né? Tudo em reais de 2014. Aqui está tudo em percentual, né? Produtos mais comprados do próprio Distrito Federal. Então, o que a gente mais compra da própria atividade de comércio, o que a gente mais compra do comércio são combustíveis minerais, óleos minerais, etc. Depois disso, bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. Daí, o que a gente mais compra do próprio Distrito Federal, da indústria de transformação? Aí são bebidas, líquidos alcoólicos, vinagres, carnes miudezas, etc. E o que a gente mais vende para as outras atividades, para as outras unidades da federação, por atividade de destino? Então, a gente mais vende para o comércio, e o que a gente mais vende para o comércio dos outros estados é combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação, máquinas e aparelhos materiais elétricos, outras partes, etc. Larissa, vamos destacar só o NCM não declarado, 2%, Claro. que a base, até 2010, ela tem cerca de 10% de comprometimento com o NCM. O NCM não era um campo checado, e aí o contribuinte adorava jogar 0000 lá, que é esse carinha ali, ó, NCM não declarado. Boa. Obrigada, Guinter. Bom, tá, esses resultados que eu mostrei até agora eles podem ser bem amplos, bem genéricos, e daí, depois disso, a intenção foi trabalhar um pouco esses resultados para ver o que de fato eles dizem. Então, o exercício que a gente fez, que eu chamei de exercício esse modelo gravitacional que a gente aplicou, apesar de modelo gravitacional ser uma derivada da equação gravitacional de Newton, ele é uma das verdades empíricas mais consistentes dentro da economia. E, basicamente, o que essa relação gravitacional diz é que, quando você tem dois parceiros comerciais, a relação de tamanho, quer dizer, o teu fluxo comercial vai ser muito maior quanto maior for o tamanho do seu parceiro, e vai ser menor quanto maior for a distância. Então, a relação vai ser direta para o tamanho do teu parceiro, em termos de PIB, e vai ser inversa com a distância. Por isso, gravitacional. O que a gente tirou? Esses são os gráficos da nossa regressão observado em relação ao estimado. O que a gente consegue interpretar daí? O gráfico da direita mostra os círculos são o tamanho dos nossos parceiros. Então, em geral, os nossos parceiros, mesmo controlando para o tamanho dos parceiros, a gente teve um comércio mais intenso com parceiros maiores e menos intenso, menor do que o estimado, com os parceiros menores. O que a gente pode tirar daí é que existe um potencial para ser explorado com parceiros menores do que o Distrito Federal, esses que estão abaixo da linha da reta da estimação, como vocês podem ver, que são tanto Goiás, quanto Tocantins, Brasília, Bahia, Mato Grosso do Sul, Sergipe, etc., e outros parceiros menores. Então, concluindo esse primeiro texto para discussão, os principais acréscimos desse trabalho são, em primeiro lugar, a identificação do tamanho da dependência de São Paulo e de Goiás, bem como o grau de dependência da indústria de transformação. Apesar dos resultados reafirmarem coisas que já eram esperadas, os resultados eles mostram valores específicos para as compras, para as vendas e para o tamanho dessa dependência do Distrito Federal, né? E o resultado do modelo gravitacional mostra que existe esse espaço para intensificar um pouco o fluxo comercial com parceiros como Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul.
Esses resultados são bem amplos e eles têm essas questões relacionadas ao sigilo que fundamentam as suas limitações, né? Então, tendo esses dados, aí a gente partiu para uma utilização que foi um pouco mais implícita dos dados das notas fiscais eletrônicas, mas que permitiu que a gente visse um pouco mais essa relação intersetorial. Então, uma vez que a gente tem a matriz insumo-produto nacional e a gente tem a relação de trocas entre os setores do Distrito Federal, a gente pode adequar a matriz nacional à matriz do Distrito Federal e ver como é que são os encadeamentos entre esses setores das atividades produtivas. Tá? Então, o segundo texto para discussão teve como objetivo mapear os efeitos encadeados dos investimentos no Distrito Federal a partir dos mecanismos da matriz insumo-produto. A principal motivação foi essa. Então, tendo em vista as descritivas que a gente teve até agora, como é possível analisar a interação entre os setores, considerando a realização de investimentos pontuais, né? E sem considerar que, em períodos de restrição fiscal e um crescente monitoramento dos gastos públicos, aonde devem ser feitos esses investimentos, qual vai ser o impacto sobre a disseminação desse investimento sobre os demais setores. Então, como que isso a gente pode... É uma coisa que a matriz insumo-produto permite que a gente analise, essa relação intersetorial. Então, primeira coisa, a gente fez um levantamento das iniciativas de desenvolvimento produtivo do Distrito Federal, desde a década de 60 até agora. E, em seguida, a gente fez essas operações com a matriz insumo-produto. Em seguida, fizemos esse cálculo do índice para ver qual é a relação intersetorial das atividades, para ver quais atividades são mais dinamizadoras para frente na sua cadeia produtiva e para trás na sua cadeia produtiva. Em seguida, nós fizemos umas simulações de investimento. Em primeiro lugar, foi feito um mapeamento das iniciativas de desenvolvimento produtivo. Se fosse para falar sobre isso, daria para ficar falando por horas e horas sobre cada uma dessas iniciativas. Então, a gente buscou na legislação sobre quais atividades essas iniciativas produtivas incidem. E, para fazer um grande resumo, elas são bem generalizadas e elas não têm direcionamentos específicos, por exemplo, sobre quais setores dentro de uma indústria elas vão incidir. E, bom, essa é a relação do PIB industrial ao longo do tempo, de 85 para cá. Vocês podem ver que tem algumas quebras de metodologia e as linhas em vermelho mostram cada uma dessas iniciativas. É claro que a avaliação para ver o impacto de cada uma dessas iniciativas requer uma avaliação própria de cada uma delas, vendo os efeitos antes e depois e controlando o efeito de cada uma delas. Mas, em geral, o PIB industrial do Distrito Federal oscilou entre... Ali o ponto mínimo foi de 3 e o máximo foi de próximo a 9, 8,71. Então, não fica claro que uma iniciativa em particular tenha tido um impacto muito grande sobre o PIB industrial do Distrito Federal. E aí, aqui, a gente calculou o tamanho desses encadeamentos para frente e para trás. O índice Hirschman-Rasmussen mostra para a gente aqui quanto acima da média cada setor dinamizou dos outros setores. Então, a gente chega aqui aos resultados de que o principal dinamizador para trás, ou seja, dos setores... Deixa eu antes explicar o que é dinamização para frente e para trás, né? Quando a gente fala de construção civil, o setor que antecede a construção civil, por exemplo, é minerais metálicos, minerais não metálicos. Quando a gente fala do setor para trás da indústria de alimentação, a gente está falando da agricultura, por exemplo. Então, esses são os setores para trás. E os setores para frente são os setores que vêm depois na cadeia produtiva, ou seja, no caso da construção civil, seriam os serviços imobiliários. No caso da indústria de alimentação, seriam os serviços de restaurante, alimentação, etc. Tá? Então, o setor que mais dinamiza para trás é a construção civil. Então, ela dinamiza cerca de 20% acima da média dos outros setores.
E a indústria de transformação teve os efeitos para frente, cerca de 90,7% acima da média dos outros setores. Teve destaque também o setor de atividades científicas, profissionais e técnicas. Então, assim, o resultado que a gente esperava era ver um impacto forte da construção e da indústria de transformação. O resultado que a gente esperava um pouco menos era ver esse destaque das atividades científicas, profissionais e técnicas, uma vez que elas dinamizam 15% acima da média dos setores, do ponto de vista dos setores que antecedem ela na cadeia produtiva, e 22% acima da média dos outros setores, do ponto de vista dos setores que a sucedem nessa cadeia produtiva. Pode seguir. E agora, esses são os resultados das simulações feitas. Então, a gente pegou 3 setores: informação e comunicação, saúde humana e atividades científicas e técnicas. E a gente simulou o investimento de 10 milhões de reais para ver como esse investimento se dissipa sobre os demais setores. Os resultados que a gente teve são apresentados aqui. Então, o principal... e os resultados são dados para o valor bruto da produção, o valor adicionado para trás e para frente. Tá? Os principais impactos sempre são sobre os próprios setores. Então, o investimento de 10 milhões de reais vai ter um impacto de 11,12 milhões de reais sobre a própria o setor de informação e comunicação no seu valor bruto da produção. E para frente desse mesmo valor, enfim. Mas, em segundo lugar, o setor mais dinamizado foi atividades científicas, profissionais e técnicas. Em terceiro lugar, do ponto de vista de valor bruto da produção, a gente teve uma grande dinamização das atividades financeiras. Quando a gente fez a simulação já para o investimento no setor de saúde humana e serviços sociais, como vocês podem ver ali, a dinamização para frente é quase zero. E a dinamização para trás é maior. A intenção de colocar a saúde como exemplo não foi dizer que ela dinamiza menos, mas foi atentar para a importância da estrutura produtiva. Uma vez que você não pode realizar um investimento imaginando que aquilo vai surtir mais efeitos para frente, o que eu quero dizer é assim, a saúde está extremamente ligada ao consumidor final. Então, não se pode esperar grandes investimentos para frente da sua cadeia produtiva. Os maiores efeitos encadeados estão para trás. E para trás, esses investimentos, o principal setor, depois da saúde, que recebe esses efeitos encadeados, é a indústria de transformação, que provavelmente é a sua maior fornecedora. E quando a gente simula esse mesmo investimento para o setor de atividades científicas e técnicas, o setor mais dinamizado também é a informação e comunicação, mas o que a gente não esperava era uma grande dinamização para frente no setor de artes, cultura, esporte e recreação. Isso, na literatura de economia criativa, é um resultado esperado já, mas foi muito interessante ter isso nos resultados, nos nossos resultados numéricos aqui. Essa relação entre atividades científicas e técnicas e artes, cultura, esporte e recreação. Concluindo, então, a construção é o setor que mais dinamiza investimentos do ponto de vista dos setores que a antecedem, e a indústria de transformação é o setor que mais dinamiza investimentos do ponto de vista dos setores que a sucedem. E a gente teve esse destaque também muito forte para as atividades científicas e técnicas, informação e comunicação, e artes, cultura, esporte e recreação. Talvez a principal conclusão desse trabalho seja a importância de se considerar a estrutura de interdependência produtiva na realização dos investimentos. Uma vez, como eu falei do exemplo da saúde, alguns setores, o investimento em determinados setores ele vai diferir de setor para setor, ou em termos de dinamização, conforme aquele setor esteja mais interligado com os outros setores. Então, é isso, essas são nossas principais conclusões. Obrigada a todos. Vamos passar para o segundo momento do debate. Vamos recompor a mesa também. Clarissa, por favor. Jussane, por favor, vamos fazer parte da mesa. Larissa, muito obrigado. Eu acho que são resultados muito interessantes.
apesar ainda de talvez não estarem no nível de agregação que a gente imaginou inicialmente, né, quando a gente começou a discutir, a pensar sobre esse projeto. Eu espero que isso seja um passo adiante que a gente possa dar no futuro, respeitando, obviamente, as regras de sigilo, de não identificação, enfim, que orientam muito dessa nossa análise em parceria com a Secretaria de Fazenda. Eu acho que é bastante interessante o enfoque nos produtos e, além disso, obviamente, olhando não é para as nossas compras e para as nossas vendas e para os nossos parceiros econômicos. Eu acho que, quando a gente mergulha nos produtos, nós já temos ali informações bem detalhadas que eu desconheço de estarem sistematizadas dessa forma em outros estudos. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso com mais calma, mas eu acho que isso é um passo adiante relevante. Então, vai além de falar, não é, dos setores da nossa economia e dar um enfoque ainda mais detalhado. Eu acho que a gente pode explorar isso ainda mais. Eu acho também que é muito interessante, obviamente, explorar, né, essas transações interestaduais. Eu acho que é interessante saber quem são os nossos parceiros, mas o que eu tenho cada vez mais interesse é tentar olhar para dentro do Distrito Federal e aí tentar identificar as nossas relações comerciais dentro do DF. O trabalho que você fez com transporte de cargas, eu acho que vai muito nessa direção de entender essas dinâmicas de integração entre RAs, né? Se a gente puder trabalhar, avançar nessa direção, eu acho que ela ajuda muito dentro da lógica de mapeamento mesmo, de onde está a nossa economia, onde é que ela está no território, e quais as características que ela assume em diferentes locais do nosso território. E aí acho que a matriz insumo-produto chega perto dessa intenção, apesar dela estar focando muito mais nos setores da economia do que na territorialidade, não é, da nossa economia. Acho que é extremamente importante e interessante identificar esses efeitos encadeados, dão uma ideia das nossas cadeias produtivas. Eu acho que, se a gente pudesse mergulhar mais detalhadamente nisso, seria ainda mais interessante do que já é, apesar de que as simulações que vocês fazem são bastante elucidadoras, né? Elucidativas. Obrigado no sentido de nos permitir vislumbrar que efeitos os investimentos teriam para frente e para trás em cada uma desses setores. Eu acho que isso também é algo que não estava colocado antes na discussão sobre a nossa economia local. E dos resultados substantivos, eu acho que é importante destacar o papel da construção civil, não é, como um ativador da nossa economia. É inegável isso, e, portanto, pensar no papel que ela pode ter para a nossa economia é fundamental, mas também chamar a atenção para o papel das atividades científicas, profissionais e técnicas, com um potencial significativo, né, de dinamização da economia e da vinculação dessa área com a economia criativa, como você bem colocou. Eu acho que esses são achados que eu destacaria e que, de fato, contribuem para pensarmos melhor nossa economia. Eu vou abrir para perguntas, pode ser, pessoal? E aí depois a gente volta para comentários aqui da mesa. Nós temos aqui, eu queria agradecer a presença do Tiago, do Correio Brasiliense, da Cibele, da Agência Brasília, e da Ágata, da Rádio Bandeirantes. E aí pergunto se vocês querem começar essa rodada de perguntas, e depois a gente abre para o resto dos participantes. Tá? Então, por favor, só peço que se identifiquem quando forem fazer a pergunta. Tá ok? Obrigado. Oi, meu nome é Ágata, da Band News. Eu queria esclarecer algumas questões. Primeiro, a pesquisa foi feita com notas de 2010 a 2014 ou só de 2014? Não, de 2010 a 2014. Certo. E outra Algumas análises estáticas só, como aqueles gráficos, foram feitos só para 2014. O que não ficou claro para mim é como foi feita essa divisão de parceiros, estados, porque teve vários resultados. Acho que o primeiro fala que um dos resultados é que o DF compra mais do DF
em seguida São Paulo, mas para mim não ficou claro em que parte dessa divisão da pesquisa isso ficou, porque teve depois tem que a gente compra mais o DF, que a gente vende mais para o DF também, e aí em segundo lugar muda de São Paulo para Goiás, né, de compras e vendas. Isso. E aí depois vem um outro dado sobre a gente comprar mais indústria de transformação ou indústria de veículos. Isso. Eu fiquei um pouco perdida nessa parte. Tá. Na primeira etapa, é feita análise por parceiros. Então, do total das compras do Distrito Federal, quantas são realizadas internamente, quantas são realizadas de forma interestadual, certo? E a mesma coisa para as vendas. Aí, depois dessa análise por parceiros, tudo foi dividido entre o que foi, quais são as atividades locais e quais são as atividades interestaduais. Então, quanto é comprado, quanto é vendido dentro do próprio DF, quanto é comprado, quanto é vendido de forma interestadual. Deu para entender? O foco, né, dessa análise são nas nossas empresas, né, nos nossos negócios. Isso está claro, né, para todo mundo. Então, quanto que as nossas empresas compram de outras empresas aqui dentro do nosso território e quanto elas estão comprando de empresas de fora do nosso território. Essa é a análise nessa parte das relações interestaduais, é isso que ela está tentando captar. Ou seja, quanto a gente importa, não é, e quanto a gente consome de nós mesmos, né? Ou seja, isso está associado com o quê? Com uma ideia muito difundida, não é, de que nós importamos tudo. Então, nós precisaríamos, não é, de um processo de substituição de importações, para usar a terminologia que já foi usada no passado, para as relações, entendo eu, muito mais internacionais, interestaduais. Então, um primeiro objetivo era tentar identificar isso. É verdade, a gente está, de fato, importando tudo que a gente consome? E, daquilo que a gente importa, quais são os produtos que nós mais importamos? Não é? Por isso que esse cruzamento é muito interessante, e isso é novo. Isso não estava ainda mapeado dentro dos estudos sobre a nossa economia. E os achados mostram que não é bem assim, né? Certo, nós importamos, nossas empresas, né, importam muito de outras de empresas de outros estados, mas isso é 45%, ou seja, a maior parte das nossas compras feitas por nossas empresas são domésticas, são de dentro do DF. Você quer falar? Tá, então, eu acho que tem que entender a lógica nesse sentido, é de quem nós estamos comprando com base nesse dado. Tá? Guinter, por favor. O dado seco ele está da seguinte maneira, ele está num CNPJ que pertence a uma determinada unidade da federação, e outro CNPJ que pertence a outra determinada unidade da federação. Os dados que nós temos no banco de dados de nota fiscal eletrônico, eles parecem com uma cruz. Por quê? O Distrito Federal está ao centro da cruz, como comprador e vendedor. E todos os estados que nós compramos e todos os estados que nós vendemos. Nós não acessamos compras de Goiás para Tocantins, porque esse dado não nos interessa. Partindo disso, eu passei para a Larissa o dado. O F é DF, o F Goiás. O FDF como comprador e o F Goiás como vendedor. E disso ela consegue gerar aquele gráfico. Isso a cada nota emitida tem um comprador com a sua respectiva UF e um vendedor com a sua respectiva UF. Essa é a base de dados. Tá? Então, aí a gente consegue fazer esse tipo de afirmação sobre essas relações comerciais interestaduais, tá? Que era o primeiro objetivo. Depois disso, ela consegue, além de ver isso por setor da economia, ela consegue mergulhar para produto, o que é algo ainda mais detalhado e que a gente não sabia antes. Então, a gente consegue ver nesse estudo quais são os produtos que mais compramos e quais são os produtos que mais vendemos para fora e quais nós mais vendemos internamente também. Então, isso também é um grau de detalhamento bastante interessante do estudo que foi apresentado aqui. Óbvio que ela só passou por alto, não é, na sua apresentação, nesse grau de detalhamento. Mas o interessante é o banco, não é, e as tabelas que estão sendo disponibilizadas que te permitem navegar isso e entender detalhadamente cada uma dessas, ou visualizar o tamanho, não é, a contribuição de cada um, por exemplo, desses produtos para essas transações econômicas que ocorrem aqui na nossa
na nossa região. Tá? Deu para entender? Tá. Outra questão que eu queria esclarecer é a parte que fala sobre um estímulo para frente, para trás. Eu não entendi muito bem isso, principalmente quando fala sobre a construção civil. Eu não entendi se isso é bom, se isso é ruim. Tá. Então, vamos começar pelo começo. A matriz insumo-produto, ela permite que a gente veja a relação, quanto que cada setor compra e vende de cada um dos outros setores. Com base nisso, a gente consegue saber quais setores compraram no momento anterior de outro setor. Então, você consegue saber, por exemplo, quanto que a indústria comprou de outros setores primários, da própria indústria ou de outros setores relacionados a serviços, etc. Então, com base nisso, você consegue saber de onde vai o produto para onde vai o produto, certo? Aí, assim... Por exemplo, a indústria pode ter comprado muito da agricultura, da agropecuária. Sim, então a gente espera que você compre, a indústria de transformação, por exemplo, ela compre muitos produtos ou da mineração ou da agricultura, que são os setores que antecedem a indústria nessa cadeia produtiva. E a gente espera que, por exemplo, os serviços consumam de vários outros setores, mas consumam principalmente da indústria, que são esses setores que antecedem na cadeia produtiva. Com base nisso, nessa rede, nessa matriz de interdependência entre os setores, a gente consegue saber assim, então, se houvesse um investimento nesse setor, como que esse setor ia dinamizar os outros que estão relacionados a ele, dada essa estrutura de interdependência. Entendeu? E, com base nisso, que a gente fez essa simulação. Então, se a gente fizesse um investimento de 10 milhões de reais nas atividades científicas e econômicas, nas atividades científicas e técnicas, como que esse efeito ia se dinamizar pelas demais atividades produtivas, pelos outros setores? Tanto de quem eles estão comprando, de quem eles estariam vendendo, vamos colocar assim, né? Dos insumos que eles estão adquirindo e depois dos resultados que eles estão produzindo e vendendo para outros setores da economia. Então, a ideia da cadeia, a ideia dessa matriz, não é, e do encadeamento é de identificar quais setores dependem de outros setores para produzir seus próprios produtos e para quem eles estão passando esses produtos, né, para quem eles estão vendendo esses produtos. E é muito interessante aqui porque mostra, por exemplo, o papel muito relevante que a construção civil tem para ativar, através da compra de insumos, outras indústrias, outros setores da economia que estariam para trás nesse sentido. Então, como você estava colocando, não é? A sementeira, né? Ou seja, a empresa, quem vende calcário lá, não é isso? A turma que está lá na Fercal, né? É muito afetada pelo crescimento da indústria. Se acabar com o negócio, o rendimento dos bancos cai. Isso, e também das imobiliárias, enfim. Então, os serviços também prestados que vêm depois sofrem quando ocorre. Mas um achado importante é que ele tem um efeito significativo para trás. Então, ela um setor, não é, de construção civil forte estimula a produção de insumos para esse setor. Então, afeta a nossa economia, que fornece insumos para a construção civil de forma muito relevante. Já para cima da média, exato. Já na questão das atividades científicas, profissionais e técnicas, a gente vê um efeito disso para frente em outros serviços, né, que é arte, lazer, cultura, não é verdade? Então, tem meios de comunicação e informação. Então, você vê aí uma cadeia que está articulada, que tem a ver com esse setor que o nosso amigo Alexandre gosta de chamar de quaternário. Não é isso, Alexandre? Tá. Mas, enfim, seu chefe, né? Enfim, esse setor voltado para a área de conhecimento, para a área de produção de conhecimento e produção dentro da ideia de economia criativa, por exemplo. Tá? Então, isso também tem uma articulação interessante que a gente está identificando, que eu acho que, obviamente, a gente tinha a intuição de que isso existia, mas agora a gente quantifica isso de forma mais clara. Tá certo? Eu vou ter que sair, porque eu tenho uma outra reunião. Jussane, você assume aqui? Então tá bom. Larissa. Obrigado, tá? Obrigada. Olá. O nome... Cibele, da Agência Brasília.
Eu queria, voltando ao perfil do consumidor, né, dos produtos, eu queria entender quais são esses produtos, porque você especificou a questão do combustível e tudo mais. Eu queria entender exatamente o que a gente está comprando daqui do DF e o que a gente está vendendo de uma forma mais clara, que eu fiquei um pouco confusa nessa... Bom, talvez tenha sido com relação à nomenclatura que ela não tenha favorecido muito. Mas isso acontece porque a gente trabalha com aquela nomenclatura comum do Mercosul, que é a NCM, e os nomes das categorias não são muito amigáveis. Mas, por exemplo, o nome da categoria de combustíveis é combustíveis minerais, etc., aquele nome mais extenso. Mas, nos gráficos, naquele tree map que foi exposto, estão quais são os produtos e por atividade de origem, no caso das compras, e quais os produtos por atividade de destino. E é isso mesmo, assim, os percentuais são relacionados a cada uma das atividades. Por exemplo, você viu lá que do que a gente compra, se eu não me engano, 8% do que a gente compra da indústria de transformação é de produtos farmacêuticos, etc. É nesse sentido. Deu para entender? Não, acho que não tem a menor intenção que vocês consigam ler daí, mas o trabalho vai estar disponível no site da Codeplan. Obrigada. Não fui eu mesmo. Alguma pergunta a mais? Alexandre. Pode falar? Evandro, da Secretaria de Fazenda do DF. Dentro desse estudo, claro, primeiro elogiar o Guinter, né, que desenvolveu todo o algoritmo, um trabalho hercúleo, de muita inteligência para poder chegar nesses dados, um big data. Né? Eu falo assim, como pesquisador, que eu fiz um trabalho nessa área com transporte, com os mesmos dados, falo como auditor fiscal da Secretaria de Fazenda e como cidadão. Primeiro, como pesquisador, dá uma sede, né, de a gente expandir esses dados. Né? Então, a gente está sentado em ouro e a primeira pergunta que eu faço é se há alguma perspectiva de avançar na questão de detalhar, desagregar esses dados. Como é que a Codeplan vê isso em termos de usar esses dados de uma forma mais desagregada. E já fazendo um comentário que o dado, do jeito que o Guinter colocou, ele pode ser um dado público. Né? Já pode ser um dado público. Mas a primeira pergunta é, como que se pensa em avançar na desagregação dos dados para poder avançar mais nas pesquisas? Como cidadão, como é que vocês estão vendo? Eu já vejo uns insights aí, né? Por exemplo, de a gente tentar se interagir um pouco mais com estados menores. Isso já é um ganho. A gente não tinha nada disso. Então, como é que vocês pretendem divulgar essas informações a nível de governo? Como é que vocês veem que esses dados já podem ser utilizados pelo governo e, a partir daí, ter até a própria força do governo no sentido de ajudar nessa questão de desagregar os dados, por exemplo? Tá. Bom, antes de passar aqui para a Larissa ou para o Guinter, eu queria fazer alguns comentários, muito na linha do que o Evandro comentou. E, antes de mais nada, parabenizar o Guinter, toda a equipe da Secretaria de Trabalho e essa parceria com a Codeplan. Esse trabalho, eu acho que ele se aponta como algo inovador. Acho que o próprio Wilson colocou aqui, que tem um caráter de ineditismo e tem uma complexidade muito grande. Trabalhar com com notas fiscais, num propósito de um trabalho como esse, e de uma complexidade, se vocês terem ideia, os técnicos da Codeplant ficaram sediados na Secretaria de Fazenda por um bom tempo, se debruçando lá com vocês, aí, entendendo toda essa dinâmica. E eu li, logo que eu li o trabalho, eu sentia essa ansiedade de pesquisar mais, de avançar mais. Eu acho que a Codeplan deu um primeiro passo, e esse passo
eu diria que ainda está muito incipiente sobre o potencial que ele representa. Agora, o forte desse trabalho, eu acho que ele é muito provocativo. Eu acho que o pouco da fala, da apresentação aqui, já causou uma angústia, uma ansiedade, uma curiosidade e uma vontade de se debruçar nesses dados. Quando você... o trabalho aponta a questão de vendas, de compras e vendas entre o próprio Distrito Federal, o DF comprando e vendendo para o Distrito Federal, como é que essa relação se faz? Aí eu ia fazer uma pergunta, e o Guinter, eu acho que tomou a fala ali e me respondeu, sobre a questão de atacado e varejo, a questão da indústria com o comércio. Então, tem uma série de coisas que ainda, eu acho, está sob para a gente investigar, para a gente entender essa dinâmica. E, além da complexidade desse trabalho, ele acontece numa unidade federativa muito peculiar. O Distrito Federal tem a vocação de terciária, o setor público, é muito pouco participativo o setor industrial, ou seja, então, é um grande desafio, acho que a Codeplan encampou esse trabalho, e assim, o bom é que ele está ensejando essa vontade de continuar, e certamente iremos dar continuidade no sentido de ampliar todas as possibilidades de entendimento. O trabalho também aqui mostra, eu acho que ele faz um histórico sobre os planos de desenvolvimento que foram implantados no Distrito Federal, o PROIN, o PRODF, eu fui conselheiro do PRODF 1, 2, 3. Todos esses projetos eles tinham todo um desenho, uma defesa que empolgava. Quando você ia para a implementação dos projetos, era frustrante. E deu no que deu, uma série de resultados de impactos quase zero, né, frustrados em termos do que se pretendia ou do que estava esboçado na lei. Mas, agora, com um programa como esse, um projeto como esse, um trabalho como esse, você passa a ter um entendimento, procura entender essa dinâmica produtiva, essas cadeias produtivas, a questão do efeito multiplicador, o que a Larissa falou para trás, para frente, como é que se dá essa relação interestadual de comércio e mercadorias, e aí dá sustentação, fundamentação para que o governo possa melhor saber onde direcionar os investimentos. Eu concordo com a sua primeira afirmação relativa à ansiedade que o trabalho gera sobre próximos resultados. E a base que a gente tem em mãos permite uma porção de coisas já. Tanto que escolher só 3 setores para mostrar como foi feita a simulação foi angustiante. Mas essa simulação foi feita para todos os setores. E isso está disponível, né? Então, isso pode ser feito, né? Agora, a gente trabalhou com uma matriz em som produto de 20 por 20 setores. E a gente tem resultados extremamente agregados. Nesse sentido, quando você pergunta qual é o nosso próximo passo é tentar, junto à Secretaria de Fazenda, a instalação de uma sala de sigilo para a gente ter acesso a essa base de dados completa, sem as restrições que são positivas por tornarem os dados públicos, mas que não podem ser publicados por uma questão de sigilo fiscal, né? Então, esse é o nosso próximo passo. O Alexandre tinha uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Uma das coisas básicas é que o método das peneiras procura entregar o melhor resultado possível. O que a gente conseguiu com o método das peneiras e o que a gente pode evoluir no método das peneiras? Basicamente, 2 NCMs e um KNAI, um NCM, perdão, que pertence ao produto, e 2 KNAIs, que pertencem às empresas, pode informar bastante sobre
aquele ramo. Esses textos que vêm, né, tanto da nomenclatura comum quanto no cadastro fiscal das empresas, ele é horrível. Como eu citei aquele exemplo do CNAE dos carros, ele começa com carros. E você acha que aquilo ali é carro. Não, aquilo ali não é carro, aquilo ali é comércio. O único comércio é porque carro é serviço também. E ele junta o serviço do carro no carro. E aí vira aquela salada que ninguém entende nada. Então, o que acontece? Eu acho que quem quiser evoluir a técnica, quem quiser melhorar a técnica de análise desses dados, vai ter de pegar o que a peneira entrega e juntar KNAI com NCM e fazer alguma coisa do tipo venda de veículos para consumidor final. Venda de hortifrutis para supermercados e mercados. Se você ler o texto e conseguir fazer uma frase única com esses 3 parâmetros, a análise enriquece muito. Porque, do jeito que a gente tem essa base, ela é uma base que ela é comprometida, sim. Mas vamos voltar a uma coisa. Quanto mais segregado é um determinado setor, e aqui no Brasil a gente tem setores muito segregados, por exemplo, nós temos 3 indústrias automobilísticas em Goiás. Suzuki, Suzuki, Mitsubishi e o Hyundai. Eu não posso entregar esse dado, porque se por acaso você tiver um dado, que você estiver querendo comprar a Suzuki, quiser comprar a Mitsubishi, ela sabe o faturamento ela vai conversar com a outra. E o faturamento da Hyundai sai por soma simples. Então, o que acontece? O método das peneiras é tão melhor quanto mais desagregado for o setor. Por exemplo, fábrica de bolo para supermercado. Eu tenho certeza que bolo, supermercado e fabricante de bolo, no nível do KNAI, que eu não sei qual que bolo, e o que também eu não sei qual que é o nível do NCM, que para supermercado, que é supermercado, venda varejo de mercadorias em geral, eu acho que a descrição KNAI é bem essa, está aberto. Por quê? Porque é um dado que tem centenas de um lado, milhares do outro, e uma unidade aqui. Um produto muito comum. Agora, se você quer saber reator nuclear, se você olhar o Brasil, se a gente conseguir rodar essa base das peneiras, que já é um grande avanço, a nível de encate Brasil, você não vai descobrir. Por quê? Porque o método das peneiras vai ser obrigado porque é um setor que tem monopólio. Não pode revelar. Alexandre. Bom, queria parabenizar a Larissa, achei o máximo o estudo, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas acho que eu peguei 90% e tal. Eu fiquei com algumas dúvidas, talvez você pudesse desenvolver mais. Você conseguiu resolver, isolar aquelas compras do DF, de representante do DF, porque aquele percentual todo que estava ali, que você falou do DF, é do DF mesmo ou são, na verdade, de representantes de outros lugares? Eu me lembro que, na sua primeira vez que a gente viu isso, você tinha essa questão, né? Ou seja, não sei se aquelas compras são mesmo do DF. Segundo, assim, tem sempre uma discussão lá no pessoal do Metropolitano, que é que o Distrito Federal tem mais trocas com destinos mais distantes, ou seja, com São Paulo, com Rio e com outras unidades da federação, do que do seu entorno imediato. Dá para você concluir isso a partir dos teus dados? Né? Assim, se não puder, não conclua. Aí eu não entendi bem assim, se as compras, o que a gente está falando são compras totais ou ficou alguma coisa de fora? Porque eu sempre entendi que a gente comprava 100% ou 99% de todos os nossos produtos industrializados. E eu tinha na minha cabeça que o que a gente mais compra é combustível, carro e produtos farmacêuticos. Mas eu queria que você me corrigisse nisso, entendeu? E aí também não entendi o que a gente mais vende, afinal. Não consegui perceber assim do que você falou.
colega, a gente não vai conseguir, mesmo eu que tenho acesso à base full, eu tenho acesso à base full. Eu sou chefe do núcleo de mineração de dados da Secretaria de Fazenda, eu forneço dados para a auditoria, eu tenho o dado inteiro na minha mão. Mesmo eu analisando o dado full, é muito complicado eu fazer uma troca da indústria chegando no consumidor final, passando por um intermediário. Vamos lá. Todas as nossas últimas... A gente tem vários incentivos ao atacadista Brasília. Um exemplo é a Lei 5.005. O que eu faço? Eu dou um incentivo para que o comércio seja interno, atacadista aqui dentro de Brasília, para que você não vá recorrer a um atacadista sediado em Minas, sediado em Goiás. Como é que funciona? A indústria que está lá em São Paulo, 70% da indústria nacional, acho que é paulista, vende para um atacadista aqui no Distrito Federal. E esse atacadista vende para um varejo. Esta venda que a Larissa está pegando, ela é computada 2 vezes mesmo. Por quê? Porque tem uma venda de indústria para atacado e depois tem uma venda de atacado para varejo. Ou pode ser atacado para atacado, porque um atacadista comprou de outro, não sei, ele tem um contrato com o governo e é obrigado a fornecer, e é obrigado a comprar e não tem a mercadoria dele acabou, ele é obrigado a ir e comprar. Então, cada cadeia dessa é uma nota. Cada nota dessa está espelhada no trabalho. Então, por exemplo, uma cadeia muito longa, uma indústria, a indústria de bolo nossa, ela compra farinha, de um atacadista que ela compra farinha direto do fornecedor. O fermento ela compra de um atacadista aqui em Brasília mesmo. O fermento, as essências. O coco, ela tem um produto específico, ela compra de um varejista. De um varejista qualquer, ela não vai no Ceasa, porque ela compra tão pouco que ela compra de um varejista. E todo dia que ela vai nesse varejista, ela emite nota fiscal. Então, o que acontece? Esse único produto industrializado, ele gerou N notas de entrada para depois gerar uma nota de saída desse lote. E aí, cada nota dessa vai ser repetida em seu valor econômico, com suas agregações econômicas, com o valor que ela agregou. Vamos de novo. O fabricante lá de São Paulo vendeu por R$100 mil um carregamento para o atacadista aqui em Brasília. Esse atacadista vendeu por 110 mil para o varejista. Até esse ponto tem. Eu não tenho consumo varejo, porque B2C é terrível na nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica não se aplica a B2C, salvo veículos. Interno. Externo ele é muito bom, porque toda venda interestadual é obrigada a ser acobertada por nota fiscal eletrônica. Mas vendas dentro do Distrito Federal, o documento é outro. Enquanto não for aquela nota fiscal ao consumidor eletrônica, qual o meu secretário mencionou aqui, a gente não tem essa informação. Simplesmente a gente não tem essa informação. Eu acho que... Vamos ver se eu respondo as tuas questões de forma bem pontual. A tua primeira questão é quanto a saber se as empresas são sediadas no Distrito Federal mesmo, a informação que consta é a informação da nota, então, da nota de origem. Então, aquelas, como o Guinter tinha falado mais cedo, se é uma nota proveniente de uma declaração que veio do DF, está escrito na nota que veio do DF, então a gente tratou como sendo do DF. Se é isso. Não isolou. O outro cruzamento que a gente fez é, aí, se você questionar, mas a CNAE que ela diz atuar, é a CNAE dela mesmo ou ela atua vendendo produtos que não dizem respeito a essa CNAE? Aí o cruzamento que a gente fez foi pela RAIS.
uma vez que as CNAEs da nota fiscal eletrônica não estavam com uma boa declaração, aí a gente cruzou com a CNAE declarada na raiz dela, na raiz de cada nota. Segundo, quanto à proximidade, uma das opções que a gente fez foi a nota é disponível por município, certo? Uma das agregações que a gente fez foi agregar por unidade da federação. Dessa forma, isso permitiu que a gente fizesse uma porção de outras análises. Lógico que a gente não pode analisar nível de município, mas permitiu que a gente tivesse 100% dos dados, né? 100% dos dados sem serem ocultados. Se a gente fizesse a nível de município, provavelmente ia ter muito mais dado oculto, né? Uma vez que você vai ter bem menos atividade econômica para cada município do que você tem para estado. E, por último, se esse corresponde ao total das compras. Sim, corresponde ao total das informações que a gente tem. A gente tirou pessoa física. Uma vez que a informação de pessoa física, é isso que o Guinter falou, a informação da nota fiscal eletrônica ela é destinada a transações entre empresas. Então, a informação de pessoas físicas, às vezes, para alguns produtos, para algumas atividades, ela aparece, para outros não. Então, a gente excluiu, para garantir que é só a transação entre empresas mesmo. Aí, é isso. A gente mostrou o volume de dados que foi ocultado, mas, pensando nisso, tendo isso como base, é o total das compras, sim. Ainda tem o Yuri, tem mais além do Yuri, tem mais alguém? Então, eu vou passar para o Yuri e, em seguida, a gente, eu acho que ao avançar da hora, a gente dá o encerramento. Tá. Yuri. Boa tarde. Guinter, meu nome é Yuri, sou da GEDEG, trabalho na GEDEG, fiz parte do trabalho dos efeitos encadeados. Trabalhei diretamente com a base de dados obtida a partir do método das peneiras, né? A partir do método das peneiras, e concordo com toda a preocupação que você teve a respeito do sigilo, da manutenção do sigilo dos dados, e imagino que talvez uma boa saída para adequar esse método das peneiras a níveis mais desagregados, como, por exemplo, o de 67 atividades que existe na matriz insumo-produto, que já traria um grande avanço na análise dos efeitos encadeados, seria, muito provavelmente, reduzir o escopo das desagregações que existem lá na base de dados que foi gerada, né? Até o momento tenta compreender tudo, qual que é a OF correta. Às vezes eu fico imaginando se a gente separasse somente por UF, DF e dentro ou fora do DF, que isso poderia trazer resultados... Foi feito 2 matrizes. Mais interessantes no ponto de vista da atividade econômica, né? Ao invés das UFs. Foi feito 2 atividades distintas. Foram 2 matrizes que foram testadas no ano de 2010, salvo o melhor juízo. Não, acho que eu rodei todas. O que acontece é o seguinte, foi retestada a matriz com desagregação, porque é o seguinte, antes de chegar ao nível capital, para mim tem um nível capital e tem um pré-capital, que o pré-capital é a letra. C, indústria de transformação. G, comércio. E eu contar todo o resto. Antes de fazer isso, eu desagregava por região. Uma nota de Goiás virava uma nota do Centro-Oeste. E depois por Brasil. Então, quer dizer, eu tinha... O primeiro exemplo, o automóveis é a minha massa de teste. Tá? Então, automóveis eu sei porque é minha massa de teste, é o que eu brinquei. O que acontece? Existia uma nota, São Paulo, Sudeste, Brasil. Eram 3 linhas que tinham no registro. Sudeste, São Paulo, Sudeste, Brasil. Para fazer aquela atração gravitacional, você perdeu 100% da informação. E, se você quiser fazer importação, exportação e... O método das peneiras pode ser criado, a gente está pensando no método das peneiras flexíveis.
Basicamente, você me passa 5 parâmetros e eu te devolvo sigilo ou não sigilo. Eu não vou te informar, por exemplo, se você me perguntar um dado não sigiloso, mas que se você me perguntar de novo, em qualquer outro nível de agregação, comportado dentro daquela matriz, e eu não conseguir te responder, eu já vou te informar sigilo, mesmo que não tenha sigilo naquele dado, naquela linha que você me perguntou. Por quê? Se você fizer 2 linhas, você consegue chegar na terceira. Porque o método das peneiras é esse. Eu tenho obrigação legal de te informar um dado não sigiloso. Eu tenho obrigação legal de esconder dado sigiloso de você. E, pior, eu não posso te informar um dado que você consiga deduzir. Eu não posso te fazer a equação que permita montar uma equação. Então, a única técnica que eu já visualizei é a técnica flexível. Você me passa uma linha e eu te devolvo essa linha. E aí, por exemplo, se você perguntar Brasil, eu te informo. Se você me perguntar Sudeste, se o Rio, Espírito Santo e Minas conseguirem sobreviver à técnica das peneiras, eu posso te informar São Paulo. Senão, eu não posso te informar São Paulo. Mas o que você respondeu a respeito da pesquisa flexível era exatamente o que eu estava imaginando, de que a gente, fugindo um pouco dessa ambição de usar todas as UFs, que a gente pode chegar num resultado por setor melhor. É isso. Talvez sim, talvez não. Não, por exemplo, por setor melhor, exemplo, com certeza. No exemplo dos automóveis aí, realmente não faria diferença. Se eu não faria fora diferença. do DF, eu te passaria full, porque tem mais de 5 fabricantes de automóveis no Brasil e mais. Exato. Só que hoje você tem uma base que tá segregada. Sim. Ou seja, se eu te passar essa mesma base, novamente eu posso estar te dando a equação. Se eu te passar uma mais agregada, eu posso te estar dando a equação, porque se estiver faltando só uma. Equação de segundo grau. A partir de 2015, pode. Eu gostaria, mais uma vez, parabenizar todos os integrantes aí do trabalho, especialmente os técnicos da Secretaria de Fazenda, e, mais uma vez, confirmar que a Codeplan está matriculada aí nessa continuidade, e, certamente, a expectativa é que, muito brevemente, a gente possa estar aqui novamente num novo ciclo de discussões aí, de um novo estágio desse trabalho que realmente é muito interessante, muito instigante e prazeroso de se trabalhar. Boa tarde e obrigado a presença de todos.